O que o Michael Jackson nos ensina sobre a frase mais famosa de Rousseau: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Você concorda com ela? Pode mandar nos comentários se você concorda antes de você continuar assistindo esse vídeo, porque eu não quero que ele te influencie antes de saber a sua resposta. Essa frase de Rousseau acaba trazendo mais questionamentos do que esclarecimento, né? Se o homem é bom e a sociedade é formada por homens que são bons, de onde veio a corrupção? Como que a sociedade se tornou ruim ou corrompedora de homens se ela foi formada inicialmente por homens bons, por natureza? Tem uma outra questão nessa frase, que é uma vez que a gente toma ela como verdade, a gente tira de nós a responsabilidade individual pelos nossos atos. Quando a gente age de uma forma que não é boa, é só a gente pensar, foi a sociedade que me corrompeu. Mas tem uma coisa pior que essa frase faz com a gente, além de tirar a nossa responsabilidade individual, que é tirar da gente o nosso poder de escolha. Como a gente vai agir ou reagir diante das dificuldades que a sociedade malvadona nos impõe. Uma vez que a gente toma como verdade que a sociedade vai nos corromper, por mais que nós sejamos bons, a gente começa a assumir que a gente não tem outro caminho a não ser corrompido. E é aqui que vai entrar o Michael Jackson, que a essa altura você estava até se perguntando, cadê ela? Vai falar dele? O Michael, como a maioria das pessoas sabem, teve uma infância inimaginavelmente sofrida. Ele era tão espancado, chicoteado, maltratado pelo pai dele, que ele cresceu com pânico dessa figura paterna, e até quando ele já era crescido, ele tinha essas crises de pânico. Muito possivelmente, a psicologia diria que o Michael desenvolveu algo chamado transtorno de estresse pós-traumático complexo. E por mais que exista uma influência na nossa vida muito forte do que acontece com a gente, do que a gente vive, e tanto que teve no Michael, né? A questão é que isso não necessariamente corrompe uma pessoa e muitas vezes pode fazer ela seguir um caminho extremamente diferente do que quem traumatizou ela. O que o Michael fez foi, uma vez ciente da dor e do quanto ela é forte para seres vulneráveis que estão passando pela mesma situação que ele, desenvolveu uma hiperempatia com esses seres, buscou protegê-las da mesma coisa que ele passava. E eu digo seres porque isso se refletiu tanto com as crianças quanto com animais, que muitas pessoas acham que ele tinha esses animais só por excentricidade, mas na verdade ele resgatava esses animais de situações de muito sofrimento. E animais, assim como crianças, despertam muito essa hiperempatia, porque mesmo um animal adulto, ele não pode pedir ajuda, ele não pode gritar socorro, ele não pode processar alguém, ele não pode acusar alguém, como o Michael foi acusado, né? Então, no convívio com seres humanos, eles dependem exclusivamente de como os seres humanos vão agir com eles para que eles não se lasquem. E, em síntese, a vida do Michael Jackson é a prova de que a frase do Rousseau não pode ser tomada como verdade absoluta. Por mais que as coisas que acontecem ao nosso redor e acontecem na nossa vida nos influenciem muito, tanto que influenciou o Michael e gerou sequelas físicas e emocionais, o homem verdadeiramente bom não vai ser necessariamente corrompido. A bondade é um sinal de força e de resistência muito grande num mundo que traz tantas dificuldades. Então essas pessoas são capazes de ser boas, e a maioria delas, se você reparar, né, a sociedade ainda se choca com a maldade, são capazes de ser boas mesmo diante das dificuldades. Isso mostra que a bondade pode ser uma força mais poderosa do que a corrupção. Mas e você? O que você acha da frase de Rousseau? E o que você acha da vida do Michael Jackson?